Durante a vida, nós atravessamos muitos momentos. Momentos felizes, como festas, comemorações, aniversários, amores e conquistas. E momentos difíceis, doenças, quedas, machucados, fracassos, términos e perdas. Esta palavra em específico, perda. Ao longo da vida podemos perder pessoas de várias formas. Algumas vão embora, outras se afastam e algumas partem. É sobre esse tipo de perda que eu vou falar nesse vídeo. A perda que não tem despedida, a perda que não tem escolha, a perda que muda tudo. Quando alguém vai para, abre aspas, para um é melhor. Como costumamos dizer, o peso não diminui, ele aumenta. Porque não é só alguém que se vai, é uma presença, uma rotina, uma voz. Um futuro que não vai mais acontecer do mesmo jeito que a gente sonhava, esperava e imaginava que fosse acontecer. E é nesse vazio que nasce algo muito difícil de se explicar. Porém, é impossível de se ignorar. O luto. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Clay Calloway, um personagem de Sing 2, que mesmo estando em um filme infantil, carrega uma das histórias mais profundas da franquia. O Clay perde sua esposa para uma doença, muito provavelmente para um câncer. E essa perda não dura dias, nem meses. Ela dura 15 anos. 15 anos em luto. Durante esse tempo, o Clay não apenas perde alguém que amava, ele perde a música, os sonhos, perde a vontade de existir como era antes. Ele para de cantar, para de se apresentar e para de viver o mundo. E tudo o que sobra é o silêncio. Antes de irmos mais a fundo nessa dor, antes de falar sobre o luto próprio dito, culpa e memória, vamos desacelerar. Sing 2 é uma continuação que não apenas repete o primeiro filme, ela expande e o amadurece. Depois do sucesso do espetáculo anterior, Buster Moon decidiu arriscar mais uma vez. Dessa vez não em um teatro pequeno, mas em uma cidade grande, com um palco maior, um público maior e um sonho ainda mais alto. Moon quer provar que aquele grupo não foi um acaso e que ele quer algo grandioso, algo definitivo. Mesmo sem autorização e sem garantias e permissão, ele faz o que sempre fez. Ele segue acreditando, ele segue com esperança. E assim que nasce um mega espetáculo meio clandestino, montado à margem do sistema e sustentado apenas por um risco, uma convicção e, mais uma vez, esperança. Mas para que esse show realmente funcione, falta algo essencial, um nome, uma lenda, alguém que represente tudo o que aquele palco deveria ser. E é aí que Clay Calloway entra na história. Moon decide trazer de volta um cantor que está em silêncio há 15 anos. Um artista que desapareceu do mundo depois de perder o que mais amava. E sem saber, Moon não estava tentando salvar um espetáculo. Ele está prestes a confrontar um luto que nunca foi resolvido. No final do filme, Clay Calloway sobe no palco mais uma vez e quando ele canta, fica impossível de negar. Que música, que voz, que artista. Mas para entender esse momento, precisamos rebobinar a fita. O Clay conheceu sua esposa quando ela ainda era saudável, antes da fama, antes dos grandes palcos, antes do nome Clay Calloway se tornar uma lenda. Ela não foi apenas alguém que esteve do lado dele, ali, ela foi a fonte. Todas as músicas do Clay nasciam dela. Todas as inspirações, todos os versos, toda a alma colocada em cada canção. Ela foi a grande catalisadora do sucesso. Com o tempo, o Clay se torna milionário e se consagra como um dos maiores cantores do mundo. E vive uma carreira marcada por turnês gigantescas e reconhecimento absoluto. Mas depois de uma grande turnê, algo muda. Após uma de suas apresentações, sua esposa começa a adoecer. No início são sinais sutis e depois sintomas cada vez mais graves. Ela havia desenvolvido o que parece ser um câncer e aos poucos a sua saúde vai se deteriorando, até que no fim ela acaba falecendo. A morte dela não quebra apenas o coração do Clay, ela quebra o sentido da música. O luto que se forma é profundo, silencioso e absoluto. O Clay se isola, se afasta do mundo, abandona os palcos, abandona a música.
Ele se retira para um lugar distante, longe de tudo e todos, um lugar silencioso, distante de tudo que um dia o defendeu. Porque para o Clay, cantar sem ela não fazia sentido. Se ela era a inspiração de todas as músicas, sem ela não tem motivo para cantar. E assim, Clay Calloway desaparece. Não porque deixou de amar a arte, mas porque amar aquela arte, aquela canção que sempre lembrava ela, doía, e doía demais. Existem vários tipos de luto, porque existem vários tipos de perda. Algumas perdas são abruptas, outras são longas, lentas e silenciosas. Existem perdas que, na minha opinião, estão entre as mais pesadas de todas, como a perda por desaparecimento ou sequestro. Nesses casos, a família nunca vê o corpo, nunca tem um adeus, nunca tem um ponto final. O luto fica suspenso, a mente entra num ciclo constante de e se ela estiver viva, e se ela estiver por aí, e se um dia ela voltar. E nessa esperança indefinida, que nunca se resolve, pode impedir o luto de seguir o seu curso natural. Não por fraqueza, mas porque o cérebro é esperançoso e se agarra à única coisa que ainda resta: a possibilidade, a esperança. Mas esse não é o tipo de luto que vamos ver com Clay Calloway. O luto do Clay é outro. É um luto com confirmação, com ausência definitiva, com um silêncio. E talvez por isso mesmo, é tão devastador. O luto de Clay Calloway não é explosivo, ele não é marcado por gritos, raiva constante ou um desespero exagerado e visível. É um luto silencioso, quase vegetativo. É um luto que não te destrói por fora, mas paralisa tudo que se move por dentro. O Clay, ele não entra em colapso e entra em desespero. Ele simplesmente para, ele trava. Enquanto a sua esposa estava viva, ela era o centro emocional da vida dele. Estava ao lado dele nos dias bons e nos dias ruins. Animava as manhãs, adoçava a rotina, cantava junto, inspirava cada música. Ela não era apenas alguém que ele amava, era a ponte entre Clay Calloway e o mundo. Mas quando ela morre, o amor continua existindo, mas ele não tem mais destino. As manhãs ficam silenciosas, a casa fica grande demais e o palco que brilhava ao lado dela perde todo o sentido, porque ela não tá mais ali. O Clay não para de cantar porque esqueceu a música. Ele para de cantar porque sem ela a música dói, e ela dói demais. Se ela era a inspiração de todas as canções, então sem ela nada parecia fazer sentido. Nenhuma música tinha significado para existir. Então, para que fazer isso? Ele não consegue mais criar, ele não consegue escrever, ele não consegue se apresentar. Tudo que restou é a ausência. E essa ausência, ironicamente, ocupa tudo. O Clay se isola, se afasta das pessoas, se afasta da música e se afasta da própria identidade. Uma das frases que ele fala no filme é que não existe mais estrela do rock aqui. E outra, faz 15 anos que eu não escuto minhas músicas. Ele não está apenas triste, ele está congelado no tempo. Na psicologia, esse tipo de luto pode ser entendido como um luto prolongado ou complicado, onde a pessoa não consegue reinvestir energia emocional na vida. Não porque não quer seguir em frente, mas porque parece um tipo de traição. Viver para o Clay parecia significar deixar alguém para trás, e isso era insuportável. Então ele escolhe não viver. Ele não se cuida, não sonha, não cria, não canta. Tudo que ele consegue sentir é a falta e a dor de ela não estar mais ali. Depois de 15 anos em silêncio, o Clay conhece a Ash. Isso não é coincidência. A Ash não chega como alguém que tenta consertá-lo. Ela não força a positividade e não diz, vai ficar tudo bem. Ela faz algo um pouco mais difícil. Ela faz o Clay falar. Não diretamente, mas de forma inevitável. Em uma cena simples, quase banal, o Clay comenta que gosta de chá. E depois de finalmente falar o que aconteceu, ele diz que odeia o chá. Essa mudança parece pequena, mas ela
tem bases bem profundas. Até ali, o luto de Clay era paralisia, era silêncio, era ausência, algo que parecia que não ia mudar. Quando ele começa a falar, o luto muda de forma. A dor que estava congelada se transforma em raiva. Isso é comum no processo de luto. Quando a pessoa finalmente se permite acessar aquela perda, as emoções que estavam reprimidas vêm com força total. O Clay explode, ele se irrita, ele se fecha e se torna agressivo. Porque falar faz lembrar, e lembrar dói. Depois de 15 anos evitando o passado, todas as memórias voltam de uma vez. O amor, a rotina, a voz dela, a presença e a ideia de cantar sem ela parece novamente uma traição. Mas seguir em frente para o Clay soa como abandonar quem ele mais amou. Mas então vem uma das cenas mais bonitas desse filme. A Ash canta uma das músicas dele. O Clay não interrompe, ele não reage, ele não diz nada. Ele apenas anda pela casa e olha as fotos da esposa dele e se senta ao lado da Ash, em silêncio. Ele permite ouvir, se permite lembrar e, acima de tudo, ele se permite sentir. Enquanto a Ash canta, o Clay não está superando aquela dor, ele não está convivendo com ela, ele está convivendo com ela. Ele sente a ausência, a saudade, ele sente o amor que ainda existe e pela primeira vez ele não tenta fugir. Esse é o verdadeiro início da mudança. Não é a coragem para enfrentar algo grandioso, um monstro de 1000 cabeças, ou é a força para movimentar um trem inteiro. É apenas a permissão, se permitir tentar novamente. Não porque tem certeza, não porque acha que vai dar certo, mas porque talvez fugir para sempre não seja possível. Na apresentação final, o corpo do Clay denuncia tudo o que a mente tentou esconder. Ele hesita, ele treme, sua respiração falha, ele sua frio e no final ele nem consegue se manter de pé. É uma crise de pânico. A mente dele oscila entre a dor da perda, o amor do passado e a esperança. A esperança que a Ash representa e a culpa de seguir vivendo. Sua visão se fragmenta. O tempo se confunde e o passado acaba invadindo o presente. E então, no momento decisivo, a dor vem inteira. Ele lembra de não poder dar bom dia, de não poder cantar junto, de simplesmente não poder estar ali, existindo ao lado dela. E o Clay acaba chorando. Mas junto da dor, vem algo novo. Não é esquecimento, não é alívio, é a presença. A presença da esposa dele nas memórias, a presença do que eles viveram, do que uniu os dois. É uma presença dolorosa, mas é reconfortante. Saber que ele ainda ama ela. Lembrar de tudo e de que foi a música que uniu os dois. O Clay entende algo fundamental. Continuar cantando não é trair, é honrar. A música foi o que os aproximou, foi o que construiu aquela história. E pode ser o que mantém esse amor vivo. Então ele canta, não apesar da dor, mas com ela. Toda a dor dele está ali ainda. Cada nota carrega a saudade, cada verso carrega o amor. O Clay não supera o luto, ele volta a viver com o luto. E aquela música não é um retorno ao passado, é um passo adiante. Com lágrimas, dores e medos, mas ele está vivo. A principal mensagem que Sing, especialmente o Clay Calloway, nos deixa é sobre perda e luto. Sobre uma dor que não passa, que não some, que não fecha, que não cicatriza. Essa dor não vai embora, ela não cessa. Ela continua ali, martelando o peito, doendo em silêncio e às vezes até gritando. E talvez ela fique com você para sempre. Mas esse não é o fim da história, porque o ponto não é fazer a dor desaparecer, não é esquecer, é ressignificar essa dor, é aprender a viver com ela, continuar existindo sem apagar quem partiu. É honrar o legado de quem você perdeu, não parando, mas seguindo em frente. Não fique triste, porque a nossa história acabou. Fique feliz, porque ela aconteceu. O Clay nos mostra que viver não é negar essa dor, é aceitar que ela caminha ao nosso lado. O amor não vai embora quando alguém morre. As memórias não somem. As vivências continuam vivas dentro de nós. Então seguir em frente não é abandonar, não é traição, não é esquecer. É lembrar. Lembrar com dor,
com saudade e com amor. O luto não é superar, não é esquecer, não é ficar bem, é continuar apesar da dor, é entender que a dor ironicamente dói e sempre vai doer, mas aprender a caminhar com ela é o que realmente importa, porque no fim não seguimos apesar de quem perdemos, seguimos por causa de quem perdemos. E enquanto houver memória e amor e coragem para continuar, eles nunca vão embora de verdade. Então, no fim, tudo que você precisa ter é esperança.